Nosso compromisso com a total falta de qualidade não nos exime de tentar evitar problemas legais. Portanto, se você é sensível a críticas ou sarcasmo relacionadas a temas religiosos, políticos, se gosta de lasanha com arroz, se não suporta piadas ruins, se tem mania de perseguição, etc., não assista a esse programa. Esteja ciente de que, ao se submeter, não estará somente abrindo mão de sua dignidade, mas também do direito de se dizer ofendido e de não ter sido alertado. Esperamos que gostem mesmo assim. Boa noite, galera! Começamos! Boa noite. E deixa eu só confirmar um negocinho aqui, se o Facebook tá transmitindo. Peraí. Sim. Tá? Já tem 5 pessoas aí. Tá. Não, mas fora Nós 5. Fora nós. Não bateu uma bicho. Então é isso aí, estamos de volta aí, fazendo mais umas lives aí do Pode Café, a pedido da galera aí. A gente teve mais de 5 pedidos já, a gente teve uns 6, 7. E hoje a gente vai falar com o Rodney. O Rodney, deixa eu apresentar ele para vocês. Ele é farmacêutico, formado na Universidade Estadual de Londrina, né? Ele fez mestrado em assistência farmacêutica na UEM. Hoje ele atua como farmacêutico na farmácia especial da 17ª Regional de Saúde de Londrina. É isso, Rodney? Isso. Legal. Então vamos lá. Geralmente a gente começa aqui pelo começo. Se eu fosse seguir minha natureza, eu ia talvez um pouquinho do meio para frente. O Rodney, fala para a gente o que vem a ser uma definição, não precisa ser técnica, né, do transtorno do espectro autista. É correto? É transtorno do espectro autista ou do espectro do autismo? Ou tanto faz? Boa noite, pessoal. Léo, Guga, Iremar, Henrique, todo mundo que está acompanhando a gente. Agradeço o convite, fico muito feliz. Todo mundo me escuta? O pessoal está escutando bem? Ótimo. Olha, as duas formas estão corretas, viu, Leonardo? Não existe diferença. Pode ser chamado de ambas as formas. Então, o que é o autismo, né? Ou o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, às vezes a pessoa fica na dúvida, é uma doença, é uma síndrome? Não, a gente enquadra como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que é esse transtorno de neurodesenvolvimento? A gente chama que essa pessoa, né, essa criança ou esse indivíduo vai ter um desenvolvimento atípico, né? Então, a gente tem o desenvolvimento neurotípico, que é quando a pessoa se desenvolve dentro dos padrões que a gente chama assim de uma estatística, né? De um padrão dentro do que é dito entre aspas a normalidade da população, ou então a pessoa pode se desenvolver de uma forma atípica. E no caso do autismo, o que é esse desenvolvimento atípico, né? A pessoa então ela tem manifestações comportamentais e normalmente ela tem um déficit, né, na comunicação e na interação social. Então, isso que caracteriza o autismo, né? Uma dificuldade na interação e na comunicação social, junto com algumas alterações de comportamento, certo? E esses sinais, eles têm que aparecer desde a primeira infância, para a gente considerar autismo. Então, a pessoa, ela nasce autista, né? A pessoa não se torna autista, a pessoa, de repente teve um trauma, se tornou autista. Não, a pessoa já nasce autista. Às vezes, esses sinais demoram para aparecer, né? Às vezes, a criança, ela não apresenta esses sinais desde os primeiros meses, tem criança que sim, ela já desde dos primeiros meses já começa a apresentar esses sinais. Tem criança que não, que pode levar até 1, 2, 3 anos para começar a apresentar esses sinais. É esperado, né? A gente tem esses dois tipos de desenvolvimento, de aparecimento do autismo. Mas eles têm que aparecer na infância, né? Então, eles têm que aparecer na infância. Só que muitas vezes ele não é diagnosticado na infância, né? Então, ele não precisa ser diagnosticado na infância. Às vezes ele é diagnosticado na adolescência, ou então às vezes até na idade adulta, como é o meu caso, mas eles têm que estar presentes desde a infância, para a gente caracterizar como autismo. Tá. Então, assim... Falou uma coisa do autismo, tem que ser inato, assim, não pode ser adquirido. Mas eu estava vendo agora há pouco, tem uma controvérsia sobre isso, né? Tem algumas pessoas que
que reconhece o autismo adquirido, depois de trauma, exatamente o que você falou. Tem casos até de savana, assim, após trauma, né, danifica uma área do cérebro e vira um gênio da música ou da matemática, tem casos documentados disso. Mas, realmente, eu estava vendo aqui agora, depois que você falou, não é utilizado comumente na comunidade médica e científica o termo autismo adquirido. Mas tem relatos, né? Você já ouviu falar disso? Sim, mas daí são de situações... trauma. Mas daí são situações onde a pessoa, talvez, ela adquira características muito semelhantes ao autismo, né? Mas ela talvez não se enquadre em todas as definições que a gente tem do autismo. Mas eu desconheço, assim, que ela possa ser classificada de acordo com, por exemplo, o DSM-5, né? Que é o guia, assim, do diagnóstico de saúde mental, inteiramente dentro do diagnóstico de autismo. Mas, claro, né, a gente pode ter traumas, ou pode ter, de repente, um acidente, ou, por exemplo, uma paralisia cerebral, ou uma síndrome de Down, que pode levar ao que a gente, assim, entre aspas, chama de um autismo secundário, né, que seriam essas manifestações de sintomas semelhantes ao autismo, né? Mas o autista mesmo, assim, ele já nasce autista. E isso é importante a gente colocar, porque existiam algumas teorias antigas, principalmente dentro da psicanálise ou de algumas outras ciências, que tentaram começar a estudar o autismo, que colocavam o autismo como às vezes, como uma falha de criação, né? Tinha uma teoria que chamava teoria da mãe geladeira, que colocava que a mãe, a forma com que a mãe criava esse filho levava a ele se desenvolver o transtorno do espectro autista. E não é uma coisa que normalmente já nasce com a pessoa. Que daí já poderia classificar como fatores ambientais, né? Sim. E mais de, sei lá, 80%, 90% é genético, né? Exatamente. E existem os fatores ambientais, mas eles são fatores ambientais intraútero, tá? Então, por exemplo, existem alguns medicamentos que são sabiamente causadores do autismo, por exemplo, o ácido valproico. A gestante ela não deve tomar ácido valproico, tem uma contraindicação praticamente absoluta, porque ele é reconhecido que grande parte dos fetos, né, das crianças cujas mães tomaram ácido valproico na gestação vão desenvolver autismo, né? Então, esse é um fator ambiental, mas normalmente esses fatores, eles acontecem intraútero. Isso é responsável por 10, 15, 20% dos casos, mas a maioria deles é causado por causas genéticas mesmo. Ou genes que já estão sendo transmitidos ao longo da família, ou alterações genéticas, né? Mutações genéticas que podem acontecer. Sabe o que eu acho bem legal, assim, escutar o Henrique falar? Por exemplo, o Henrique agora falou que tem gênio da música, tem algumas pessoas, algumas situações que chamam bastante atenção, que tem destaque, né? Pessoa muito inteligente. E até então eu também pensava que o autista era exclusivamente aquele cara lá do seriado do Bom Doutor. Lembrei do médico, né? O Bom Doutor, que é o Sean, não lembro o nome. Já assistiram? É isso mesmo. Bem legal, né? Show. E tem a série também Netflix, Atypical. Uhum. Justamente fala do atípico. Não assisti. Tem uma outra também da Amazon, bem legal, e eu quero fazer uma comparação entre as duas séries, que é As We See It, é como a gente enxerga, como a gente vê. E, por exemplo, o Bom Doutor é um caso, assim, de um cara que tem um hiperfoco, ele é muito especializado naquilo da medicina, só que ele tem uma dificuldade enorme de relacionar com as pessoas, né? Que também é uma característica grande do autista, né? E talvez nem ele perceba qual é o grau daquilo, mas para todo mundo em volta é evidente que ele tem um problema sério de comunicação. Agora, naquela outra série que está na Amazon, no Prime Video, aí ela mostra o autismo na real, como ele é, e sem glamour, e com toda a dificuldade, a dureza que é viver. Que aí mostra um cara, perdão da palavra, mostra um cara todo desengonçado, com 150 quilos, super obeso, mostra um nerdão que para ele tem que ser tudo do jeito dele, que tá todo mundo errado e ele é muito inteligente, todo mundo é um idiota, isso, ele brigando com todo mundo do emprego. E tem uma outra menina que quer arrumar um namorado e não consegue, chega sendo tão direta e dizer assim, olha, eu quero agarrar você e tem que ser agora. Então, assim, até por isso, né, o Rodney, eu acho que é por isso que fala que é um espectro, porque nem todo autista é igual. Tem um autista que ele tem
um lado mais puxado para o outro, é algo desse tipo, né? Exatamente, Iremar. Na verdade, as duas situações elas podem ocorrer, tá? Tanto de um seriado como o outro. E essa última frase que você colocou é bem verdadeira. É um espectro. Não existe um autista igual ao outro, assim como não existe uma pessoa igual a outra. As manifestações do autismo, elas são muito variadas. Dentro dessas características que eu citei, elas se manifestam de diferentes maneiras, né? Então, por exemplo, que eu falei da dificuldade de comunicação, né? Tem um autista, por exemplo, que ele é averbal. Ele não fala. Ponto. Essa é a dificuldade de comunicação dele. Não fala. Essa é a dificuldade de comunicação. Mas, às vezes, ele se comunica por meios não verbais, né? Ele aprende uma linguagem por sinal, uma linguagem por figuras, ou utiliza, às vezes, um software para se comunicar. Ou, às vezes, tem aquele autista que fala, mas tem dificuldade em se aproximar de pessoas, né? Ou, às vezes, tem dificuldade em algum meio de comunicação, né? Ou na comunicação oral, ou, de repente, no telefone. Eu sou um cara, por exemplo, que odeio fazer ligação telefônica. Odeio. Prefiro mandar um e-mail, um WhatsApp, né? Eu tenho muita dificuldade com ligação telefônica. Mas você não manda áudio, não, né? Mano, não tenho problema com áudio. Ai, não! Porque, assim, o meu problema é a previsibilidade. Eu preciso estar previsto, né? Eu preciso de um roteiro, eu preciso planejamento. Então, no áudio, eu posso fazer meu planejamento. Agora, a ligação telefônica é imprevisível. Eu não sei o que a pessoa do outro lado vai falar. Eu não sei se o que ela falar eu vou saber responder. Então, essa é a minha dificuldade maior de comunicação, né? Então, existe toda essa variação dentro de uma mesma característica de um ponto do autismo. Então, existem essas duas situações que você citou nos seriados. E... Pode falar. Se você também não garra um ódio, dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, quando é 5h40 da manhã, ela te manda bom dia, filho da puta. Não manda bom dia pra mim. Eu quero dormir, cara. Que ódio. Entendi. Essa daí já é a 25ª característica, né, Marcos? E com relação à inteligência, né? Isso é um grande mito do autismo, né? Que todo autista é um super gênio. E isso é o que é retratado na maioria dos casos de seriados e tudo mais. Mas o que seriado é uma ficção e é o que a ficção vai vender, né? É difícil a ficção vender o dia a dia de uma pessoa comum que sai para trabalhar, toma seu café e volta para casa, né? Então é normal que a ficção queira enfatizar algumas coisas. Mas pega justamente os estereótipos, né? Sim, justamente. Mas assim, a maioria dos autistas, a grande maioria, tem ou inteligência preservada, né, dentro do padrão, ou deficiência intelectual. Essa é a grande maioria. E uma minoria tem inteligência acima da média. Claro, assim como na população neurotípica, existem aquelas pessoas que têm inteligência acima da média, existe dentro do espectro autista pessoas que têm inteligência acima da média. Ah, mas por que a gente vê tantos autistas com talentos em algumas áreas? Aí que entra o hiperfoco, né? É muito comum o autista ter o hiperfoco em alguma coisa. O que é esse hiperfoco? Dentro do autismo, a gente tem uma coisa que chama interesses restritos e repetitivos. Isso pode se manifestar de maneiras, por exemplo, uma criança, meu filho tinha muito isso. Ao invés de pegar o carrinho e brincar, ele pegava e ficava rodando, gerando as rodinhas. Assim, né? Um interesse restrito e repetitivo. E se a gente for pensar numa criança que vai crescendo, um adulto, né? Às vezes ele se foca só naquele assunto. Ele só gosta de uma coisa, ele só fica aquilo. Se acaso esse assunto for uma coisa que se enquadre num padrão da sociedade que é dito produtivo, ou que vai trazer um retorno financeiro, ou que é reconhecido como um talento, ele vai ter destaque e sucesso, né? Por exemplo, numa música, numa arte, numa profissão, né? Então, esse hiperfoco pode se tornar, na vista da sociedade, um talento. Então, nessa aqui, o hiperfoco, às vezes, acontece de ser benéfico para o autista. E daí surgem, às vezes, esses gênios, né? Então, muitas vezes, não é uma inteligência acentuada. Pode acontecer, mas muitas vezes é a questão do hiperfoco. Só um minuto, Henrique, só agradecer a presença da galera aí. Boa noite, Guilmar, Patrícia, Lilian e Alice. Pode continuar. Eu acho que é interessante falar dos níveis, né? Do autismo, por exemplo, você falou como se classifica, né, os níveis. Assim, antes de entrar no... Tem mais outras possíveis causas que são conhecidas. Eu
eu dei uma pesquisada rápida na internet, aí ele cita a idade avançada dos pais, eu não entendi que tipo de interferência que isso pode ocasionar. Joia. Sobrevivência maior de prematuros e consumo de álcool na gestação. Claro que não deve ser muito... Não sei o quanto isso pode ser verdade, se você puder saber algo sobre isso, Rodinei. Sim, então, o estudo assim, do autismo é uma coisa bem recente, né? Se a gente for pensar 20, 30 anos para cá, e assim, o grande forte de estudo do autismo é Estados Unidos. Não puxando o saco de tio Sam, né? Longe disso, mas assim, o grande forte é um país que é os Estados Unidos. E de uma coisa de 20, 30 anos para cá. Então, o que a gente tem dentro dessas características que você citou, Guga, e dentre muitas outras? São estudos observacionais e estudos de correlação. E a gente tem que ter uma grande clareza aqui que correlação não significa causalidade, né? Então, a gente sabe que existe uma correlação entre idade avançada e ocorrência de autismo, existe uma correlação entre algumas dessas outras características que você citou e a ocorrência de autismo, entre o parto prematuro e o autismo, entre o consumo de algumas substâncias e o autismo. Mas se essa correlação é realmente uma causalidade para o autismo ou não, é uma coisa que a gente não tem muito clara, né? Para esclarecer bem esse ponto de correlação não significa causalidade, eu cito um exemplo hipotético de um estudo hipotético, né? Que numa determinada cidade a equipe de saúde foi fazer um levantamento e descobriram que quem consome muito café tem câncer de pulmão. Então o café está causando câncer de pulmão. E, na verdade, não, né? Depois descobriram que quem consome muito café normalmente fuma e o cigarro que causa câncer de pulmão, né? Então, o café está correlacionado ao câncer de pulmão. Mas não necessariamente ele é a causa, né? Justamente. Então, correlação não significa causalidade. Então, existem esses estudos, Guga, que você citou, que agora que a gente está conseguindo parear essas informações, né, de 1, 2 décadas para cá, elencando essas situações que durante a gestação se correlacionam com o aparecimento de autismo, mas de que forma elas se relacionam e se existe essa causalidade ou não, isso a gente ainda vai descobrir e discutir mais para frente. É que é muito recente, né? A descrição do autismo é a partir de 1943, né? Pelo que eu vi ali. Sim, a descrição sim, mas que isso entrou assim em estudo ciência para valer faz 2 ou 3 décadas. Nossa. Porque antes tinha muita especulação, né? Muita... eu acho que... É que nem o TDAH também, né? O TDAH tem um limite ali bem... Como é que se diz? Não bem definido, que daí gera confusão, né? O que é TDAH? E o TDAH até hoje, né? Essas coisas. Uhum. São as patologias modernas. Hoje o Henrique ele vai até poder, talvez ele até já tenha visto algo parecido ou já ouviu algum relato na medicina. Tem muito pai e mãe que leva a criança para ver se é autista, se tem TDAH, e tem pai que fica decepcionado quando o filho não é autista, porque na cabeça dele, eu achei que meu filho ia ser tão inteligente, eu achei que ele tinha autismo, e a pessoa até se confunde e pensa que todo autista tem que ser um gênio, né? Culpa do Sheldon Cooper. Colocando isso na cabeça das crianças. Esse estereótipo é bem mais antigo, na verdade, né? Mas... Agora, um filme muito bom... Desculpa, Henrique, pode falar. Por exemplo, entre o universo de professores universitários é muito maior do que na população em geral, né? Tem a relação do Asperger com talvez por causa do hiperfoco e tal, né? Mas tem alguma relação, uma desses casos leve, né? Do nível 1, né? Que vai do Asperger até Salvan ou outra mais incapacitante. E uma coisa que você está falando das relações, que fique claro que vacina comprovadamente não tem relação nenhuma com Asperger, com autismo. Tem muita, né, essas campanhas anti-vacina, porque teve um dos motivos principais da campanha anti-vacina era uma pessoa lá que falou isso. O risco hipotético de autismo. Fez um estrago e agora comprovadamente não tem relação nenhuma com autismo. Existem evidências conclusivas da não associação. Sim, comprovadamente não tem relação. Boa noite, pode tomar.
Pode falar, Edmar. Pode tomar a sua quarta dose do Covid, então, né? Já chegou aqui. Quinta, né? Já estamos na quinta já. Na quinta? Eu vou tomar Tá a quarta. atrasado ainda. ainda, mano. Tô atrasado. Perdi o medo. Primeiro podcast que eu participei, eu fiz online de máscara. Todo mundo começou de máscara, né? Olha só. Certeza. Então, Henrique, você falou do Asperger e o Léo tinha falado, ou o Guga, não lembro dos níveis. Queria também falar um pouquinho dos níveis e o porquê que a gente deve começar a evitar esse termo, né, do Asperger. Então, a gente tem 3 níveis de autismo, né? Isso a maioria das pessoas conhece. E entender um pouco como que esses níveis eles são definidos atualmente, né? Os níveis do autismo, eles são classificados de acordo com o nível de suporte que a pessoa, né, que a criança ou que o paciente precisa. Por exemplo, o nível 1, o autista nível 1, é aquele que necessita de ajuda para... Ele não necessita de ajuda para a maioria das coisas que ele faz no seu dia, né? Ele tem a independência quase que total. Já o autista nível 2 de suporte, ele precisa de ajuda para algumas das suas atividades diárias. E o autista nível 3 é aquele que precisa de ajuda para quase todas ou para todas as suas atividades diárias, né? Para todas as suas atividades. É aquele autista que vai precisar de ajuda para trocar de roupa, para tomar banho, para escovar o dente, né? Para atravessar uma rua, para estudar. Então, essa que é a classificação do autismo, né? Então, não necessariamente aquele autista que é mais agressivo, que é mais agitado, ou que é o mais grave. Não. A classificação que a gente utiliza atualmente é de acordo com o nível de suporte que ele precisa. E uma coisa importante também é que... Algum suporte. Oi? Sempre tem que ter algum... Se não necessitar de algum suporte, não tem nível nenhum de autismo, então. Daí ele entra numa coisa que a gente chama de espectro expandido, né? Que é o quase não autista. Ele ainda é autista. Não, quase autista. Justamente. Mas o que acontece? Existem esses autistas, mas ele é aquele que é o de mais difícil diagnóstico. Por quê? Ele já apresentou essas... Em algum momento, com certeza, ele apresentou essas características, mas como elas eram muito leves, ele, por adaptação, ele mesmo já foi se adaptando ao ambiente e desenvolvendo ferramentas que não lhe eram naturais para se adaptar e sobreviver, né? Por exemplo, ele tinha uma mínima dificuldade de comunicação, mas daí ele foi desenvolvendo outras alternativas de comunicação por ele mesmo para resolver e para lidar no seu dia a dia, né? Então, daí ele acaba mascarando essa característica e isso torna o diagnóstico difícil. Por isso que o diagnóstico em adultos é difícil, principalmente do nível 1, né? E o que eu queria falar, já entrando nessa parte, que esses níveis não são fixos, ok? Um autista, por exemplo, que é do nível 3, se ele tiver um tratamento adequado, ele pode ir para o nível 2 ou até para o nível 1. O contrário também, se é um autista nível 1, nível 2, se ele não tiver um tratamento adequado, ele pode ir para o nível 2 ou para o nível 3, né? Ele pode piorar também. Então, esse nível não é fixo, certo? E o que eu queria falar do Asperger é um termo que está caindo em desuso, né? Até no DSM-5, né? Do Dicionário de Saúde Mental, edição 5, ele já não é mais usado. Por quê? Hans Asperger foi um médico austríaco que ele fazia parte do partido nazista, né? E foi lá que surgiu esse termo. Porque dentro do nazismo, dentro das experiências que eles faziam, né? Com a população e com pessoas que tinham algum tipo de doença ou de deficiência, eles encontraram lá as crianças autistas, eles ainda não sabiam que eram autistas, e daí esse médico austríaco, ele, dentro da perspectiva da ótica do nazismo, ele segregava essas crianças, fazia experiências, assim como várias outras vítimas, né, do sistema nazista. E daí ele fazia experiências, muitas crianças foram à morte, e aí quando ele começou a entender como que funcionava o autismo, ele classificou essas crianças, e ele viu que tinha um grupo de crianças que eram mais leves, e que não precisariam ser segregadas ou enclausuradas, que elas poderiam viver dentro do grupo dos normais. E esses seriam os Aspergers, né? E por isso que os autistas nível 1 hoje são chamados de Aspergers, por causa dessa classificação de Hans Asperger.
Por isso que é uma classificação que é um nome que a gente está deixando de lado hoje em dia. Você fala... Desculpa se eu estou dizendo, é que tem o lag aqui, daí eu... Não, sem problema. E às vezes você fala Asperger, às vezes Asperger, às vezes eu não sei qual que é a pronúncia. Eu pesquisei, é Asperger mesmo. Apesar que nos Estados Unidos e na Inglaterra eles falam Asperger, com J, como se fosse com J, mas é o sobrenome alemão, a pronúncia mesmo é Asperger. No resto do mundo, fora Estados Unidos e Inglaterra, todo mundo pronuncia Asperger. Sim. É uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Muita gente fala do autismo, mas na prática, para que é importante saber que o cara é autista? O que isso muda na vida de alguém? Joia! Duas situações, criança ou adulto. Falar do adulto que é mais simples. Se o autismo não lhe traz sofrimento, se a pessoa vive bem, não vai mudar de nada, né? Agora, se a pessoa tem dificuldade, se a pessoa tem... se lhe causa algum sofrimento, alguma dificuldade no dia a dia, o diagnóstico, né? Temos aqui o Henrique, que é médico, o diagnóstico é a primeira porta para definir um tratamento, né? Então, a gente vai saber o que fazer, né? Por exemplo, o autista nível 1, a gente pensa, até uma das frases que o autista odeia ouvir, seu autismo é leve, né? É levinho, né, o autismo do seu filho? Daí a gente rebate, leve para quem? Leve para você, né? Porque para o autista não é. Porque mesmo o autista leve, né, o autista nível 1, ele tem, muitas vezes, comorbidades importantes, por exemplo, ansiedade e depressão. É muito mais pronunciado no autista nível 1 do que no autismo nível 2 ou nível 3. Então, às vezes, o adulto ele tem o autismo nível 1 e, às vezes, ele tem algumas comorbidades, ele tem situações que, a partir do diagnóstico, ele vai saber direcionar um tratamento, ele vai se entender, né? Ele vai ter um autoconhecimento, vai saber buscar uma ajuda psicológica, ou ele vai buscar um tratamento medicamentoso, né? Então, por isso que é importante você ter o seu diagnóstico. E, na infância, o diagnóstico é extremamente importante, principalmente o diagnóstico precoce, tá? Na criança, quanto antes você iniciar o tratamento, maior é a chance de sucesso, né? Na infância, a gente tem uma coisa que a gente chama de plasticidade neuronal, ou plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro da criança se adaptar, se moldar e receber essa informação, né? Então, se a gente conseguir pegar essa criança até os 3, 4 anos e iniciar a intervenção, né, as terapias, psicoterapia, fono, TO, né, todas essas terapias, a gente tem uma chance muito maior de obter um sucesso, uma evolução, do que se a gente iniciar com 7, 8, 9 anos, né? Que também vai ter uma evolução, só que possivelmente vai ser uma evolução de magnitude menor. Por isso que numa criança, o quanto antes a gente ter esse diagnóstico, é melhor. Tô na dúvida, não sei se meu filho é autista ou não. Vai ficar esperando o diagnóstico? Não precisa esperar diagnóstico. Começa o tratamento o quanto antes. Não precisa esperar o diagnóstico. Já começa a fazer, né? Conversa com o médico, né? Normalmente é um neuropediatra, um psicólogo, o pediatra também, né? Se for um pediatra que tenha experiência com autismo, ótimo. Conversa com ele, já quero começar as terapias. Não precisa esperar o diagnóstico. Porque esperar na criança é tempo perdido. Já começa a terapia. De repente descobriu, não é autista. Tudo bem, vai ter alta da terapia. De repente o diagnóstico é complicado, leva 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, e às vezes esse tempo vale ouro. Né? E às vezes você é pai ou mãe, tá dando chinelada no teu filho à toa, achando que ele tá fazendo birra, às vezes não é, às vezes é um problema maior, né? Às vezes a criança tá desesperada, gritando, aí o pai, a mãe vai, pega no braço, calma, fica quieto. Aí o moleque estoura na crise e tá tudo errado, né? Você não pode chegar e catar a criança pelo pescoço e gritar e apontar, porque a criança muitas vezes não entende. Às vezes a criança, né? Às vezes a criança quer virar para a parede e fecha a cara e não consegue conversar, ou às vezes fala e não responde, que tem muita criança autista dessa forma, e o pai acha que ele está sendo só ignorado. Às vezes não, às vezes é o problema do neurodesenvolvimento, igual o Rodney falou. Né? Justamente, Neymar, dentro da psicologia... Desculpa, pode falar, Henrique. Do diagnóstico do porquê, né? Por exemplo, se for um Asperger altamente funcional, para quê? Que diferença faz? Só que nesses casos mais leves, claro, caso muito óbvio, talvez não vai fazer tanta diferença esses detalhes que eu vou falar, mas os casos mais leves, a taxa de suicídio é muito maior entre os Aspergers do que entre a população em geral. A taxa de desemprego e subemprego também é muito maior, e não é pela incapacidade, porque eles são altamente funcionais. Como eu falei, entre os professores universitários, a taxa de Asperger é muito maior que na população normal.
Mas então, esse é um dos motivos também de fazer um diagnóstico para evitar chegar nesses pontos, né? Entre outras coisas, do mais óbvio. Do suicídio eu nunca imaginava. Nunca imaginei suicídio, nunca. Com certeza, né? Provavelmente é associado a esses quadros de depressão e ansiedade que tá. Comorbidade, né? Sim, justamente. Comorbidade é uma palavra tão bonita, a gente ficou conhecendo essa palavra, ficou popular há pouco tempo, né? Eu achava que comorbidade era sinônimo de gordo, o cara que é gordo, estropiado da vida. Então, não, comorbidade é uma comorbidade doença... de comer, né? Comorbidade de comer. E olha só, 70% dos autistas têm pelo menos uma comorbidade. 30% tem 2 ou mais. Né? Comorbidade é uma doença que surge junto com a doença em questão. E, então, como a gente estava falando, a ansiedade e depressão é muito comum nos autistas nível 1, né? E isso é muito importante, né? Então, o diagnóstico de ansiedade e depressão já é complicado. Então, se você já tem o diagnóstico de uma comorbidade do TEA, isso te ajuda a direcionar também. Então, assim, por exemplo, não existe medicamento específico para autismo, né? Sim. Os medicamentos que a pessoa utiliza são para as comorbidades. Exatamente, Léo. E esse é um ponto muito importante, porque existe uma indústria do charlatanismo muito grande no TEA, né, no transtorno do espectro autista. Existem N promessas de tratamento, de evolução e de cura. Tem gente que até vende a cura do autismo dentro de medicamentos e até terapias nutricionais. Isso não existe, tá? A gente não tem ainda hoje um tratamento medicamentoso para o autismo. A gente tem medicamentos para as comorbidades. A gente tem medicamento, por exemplo, para agressividade, para agitação, para ansiedade e depressão, para epilepsia, para TDAH, que são as principais comorbidades que vão aparecer no autismo. Agora, para o autismo não existe medicamento. Existe tratamento, existem as terapias que, quando bem aplicadas, quando dentro de métodos científicos que são validados, elas vão trazer um ganho, com certeza, para o paciente. Agora, o medicamento para o autismo a gente não tem. Ô, Rodney, você que está aí na 17ª na farmácia, tem PCDT para autismo? Já saiu? Protocolo clínico de terapia pelo SUS? Não, o que a gente tem, na verdade... Para comorbidade, né? Mas que enquadraria o CID. Não, o único PCDT que a gente tem é para agressividade no autismo, né? Que daí engloba agitação e agressividade, onde a gente tem a risperidona, que é o único fármaco que é fornecido, né? A gente sabe que um outro que é bastante utilizado, né? É o aripiprazol, só que, infelizmente, o aripiprazol, como ele não tem registro na Anvisa para uso pediátrico, o SUS ele não pode incorporar para uso pediátrico, né? Embora ele seja utilizado, embora a gente tenha estudos e o mundo inteiro utilize para uso pediátrico, como ele não tem registro na Anvisa, para uso pediátrico ele não pode entrar em protocolo do SUS com essa indicação. Então, a gente tem esse protocolo para agressividade no autismo e o medicamento que é fornecido é a risperidona. Agora, para tratamento do autismo em si, a gente não tem protocolo definido. Claro, existe bastante conversa agora na Conferência Estadual de Saúde, que terminou ontem, foi uma das pautas que foi levada, né? Existe a promessa da construção da implementação, né? Não da construção, da implementação de um centro de referência aqui para a região, mas isso ainda está no planejamento ainda. Sobre o diagnóstico, Rodney, quando eu estava lendo sobre isso essa semana, eu vi umas estatísticas assim, sobre qual fração da população são inseridos no TEA, né? E eu vi que tem aumentado bastante essa proporção, né? E acho que uma das coisas que influenciou bastante isso é o diagnóstico na fase adulta, né? Então, não sei se você tem alguma estatística mais recente, eu cheguei a ver que 10, 15 anos atrás era 1 para 150 pessoas, aí recentemente está 1 para 40 e poucas pessoas, alguma coisa assim, muito devido a essa divulgação que tem sido feita nos últimos anos, a gente começa a ouvir muito mais sobre isso, vai se conscientizando.
e as pessoas talvez começam a se identificar, vai buscar um diagnóstico e vai entrando para a estatística de forma tardia, né? Tem alguma... Você também, Gustavo? Oi? Ou você é o único do grupo aqui que não se identificou com... Eu tenho bastante coisa que pode ser identificado. Eu só tenho uma outra coisa ali que não bate para tipo, movimentos repetitivos. Assim, não, aí, eu não tenho e o que mais? O resto, todos me enquadram. Eu também. Faz tempo. O Henrique, desde que eu conheço ele tem TDAH, autismo, Asperger... Não. Tu eu acho que que mais mais? Asperger, eu tenho certeza absoluta. Eu tô para dizer que eu conheço pouca gente neurotípica. Eu andei notando que a maioria é neurodivergente. É tudo maluco. Então, Guga, vamos lá. Primeiro, essa estatística que você falou de 1 para 40, 1 para 30, na verdade, é em crianças, tá? A gente tem aí, eu não lembro o número exato, mas 1 para cada 30 e tantas, 35 crianças, mais ou menos, que nascem é autista, né? Então, esse é o número em criança. Na população adulta, eu não lembro agora a prevalência mundial, nossa, eu sou péssimo para decorar número, mas acho que se alguém tiver número atualizado... É 1 para 100. Eu vi hoje, nos Estados Unidos está 1 para 50, na Inglaterra 1 para 100, assim, não sei por que a diferença. Então, 1 a 2% da população mundial, né? É porque também é difícil você fazer estatística com isso, né? O diagnóstico já é difícil. Mas, assim, por que a gente tem isso, né? Tem gente que fala, epidemia de autismo, né? E daí a mídia sensacionalista e os charlatões também se utilizam disso para ganhar dinheiro. É a água que estão tomando, são as torres de celular, são os medicamentos, a vacina, a indústria farmacêutica, a gente tem que parar de tomar esses remédios, e a gente tem que partir para... Sabe? E não, na verdade, o que causa essa epidemia? Realmente é a melhora do diagnóstico, né? Porque a gente tinha muita dificuldade para diagnosticar 10 anos atrás. O diagnóstico melhorou muito. Né? Deixa eu correr minha colinha. Gente, eu sou roteiro, tá? Eu tô com a minha colinha aqui do lado. Relaxa, aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo com a colinha, né? Então, na verdade, a ciência avançou muito, né? Depois que a gente teve esse investimento no estudo joia, aos 60 anos, Priscila. A Priscila trabalha lá comigo. Joia. Aos 60 anos. Depois E ela tem um filho também, né? Mas então... é tipo isso, Rodney. Por exemplo, você identifica de repente a pessoa começa a ver aquela... Peraí, eu acho que tem esses sintomas. Exatamente, assim foi comigo. Sintomas, essas características, e aí vai acabar descobrindo também, né? Sabe por quê, Léo? Antes de você ter um autista próximo, você não faz ideia o que é o autismo? Eu não fazia ideia. Eu via uma criança tendo uma crise de autismo na rua, eu julgava mal, achava que era birra, achava que, sabe? Falta de apanhar. Então, justamente, então a gente não faz ideia o que é o autismo até ter um autista perto. E daí, quando a gente começa a estudar, porque eu não conhecia nada, começa a estudar, começa a ler, a gente começa a entender e a gente começa a se identificar. Pri, 1 a cada 36 crianças, né? Rapaz, 1 a cada 36. Sim. E por que tem essa epidemia, então? A gente tem, então, uma melhor definição, né, dos critérios diagnósticos, a gente tem uma melhor capacitação dos profissionais, né, dos médicos, né, agora não somente os neuropediatras, mas os pediatras já conseguem fazer um rastreio melhor, né, antigamente a gente tinha uma confusão com outras deficiências, né, às vezes a gente tinha um autista que era confundido, às vezes, com um exemplo besta, mas que muito antigamente, nos primórdios, acontecia, o autista não verbal. Ele é surdo, ele tem deficiência auditiva, ele não escuta, por isso que ele não fala. Né? Ou um autismo nível 3, né? Ele tem uma esquizofrenia, ou ele tem um TDAH, e você não conseguia, ou às vezes se diagnosticava só com morbidade, e não diagnosticava o autismo, né? Então, e outra coisa também, os autistas leves, muitas vezes eles não eram diagnosticados também, né? E por isso que a gente tem essa epidemia de autismo, porque, na verdade, o diagnóstico melhorou muito. E um outro detalhe também, que às vezes as pessoas falam, mas agora tem muito autista na rua, antes não tinha isso. A gente tem agora o fenômeno inclusão. A gente sabe que a gente está muito longe de ter uma inclusão ideal, né? A gente está muito longe de quem é pai, a gente sabe. Mas agora os autistas, as pessoas com deficiência estão na rua, as crianças estão na rua.
uma geração para trás, onde que estavam essas crianças com deficiência? Estavam dentro de casa, elas não iam para a rua. Elas só ficavam dentro de casa, os pais tinham vergonha, né, de levar elas para a rua, elas não iam para a escola, elas não brincavam. E agora, essa geração de agora que a gente vai pôr essas crianças na escola, elas vão para a rua, elas vão brincar, né? Quando eu estudei, eu estudei já escola pública, escola privada, e eu não vi uma criança com deficiência em toda a minha escola, no meu estudo. E hoje não, hoje a gente está vendo muito mais, mas é porque essas crianças sempre existiam, mas elas não iam para a rua, né? Então isso faz com que a gente ache que tem, essa está aumentando muito, não, os autistas sempre estiveram entre nós. Sim. Isso aí é até uma pergunta que eu ia fazer mesmo para provocar o tema. Eu ia perguntar onde estavam os autistas antes, né? Porque eu notei bastante eu sendo leigo, né? Mas pelo que a gente consegue ver de divulgação pela própria mídia, nas mídias sociais, bastante coisa, bastante campanha. Tem o dia 2 de abril, né? Dia Mundial de Conscientização e tal. E vai sempre trazendo coisas. Aí eu notei domingo, no jogo de futebol, São Paulo e Corinthians, tinha lá na faixa central lá da torcida do Corinthians. Eu sou São Paulino, tá? Saudações, mas tinha lá na torcida do Corinthians, achei muito legal. Uma faixa, era alguma coisa assim, que era a faixa da torcida, que era autistas corintianos, alguma coisa assim. E no jogo de ontem também, do São Paulo contra o Sport, também, autistas da ilha, alguma coisa assim, bem na faixa central. Então tem acontecido essa inclusão que eu acho muito bacana. Tem show do Coldplay lá, de reservar um espaço especial para socialização, para integração. E é uma coisa que tem aumentado bastante isso. É o que precisa, né? Ter esse reconhecimento e oferecer oportunidade, né? Porque a parte dessa negligência que o autista sofre, ele não necessariamente embora ele tenha as dificuldades, mas talvez, não sei qual a proporção, o Roger pode falar, mas uma parte, acho que significativa, pode ter uma vida completamente normal, né, Roger? Depende muito da inclusão, né? Por exemplo, se a gente pensar em outras deficiências, né? Uma pessoa numa cadeira de rodas, ela pode ter uma vida normal? Depende se a gente tiver rampas, depende se a gente tiver elevadores, né? Um autista, ele pode ir ao cinema? Depende. Hoje a gente tem sessões inclusivas, que a gente chama. Como que é uma sessão inclusiva? A maioria dos cinemas tem. Vai ser um volume mais baixo, vai ter algumas luzes acesas, as pessoas podem circular, né? Podem entrar e sair, porque muitas vezes o autista tem dificuldade em ficar muito tempo parado no lugar. E normalmente não tem propaganda, não tem trailer, né? Que são coisas que às vezes atrapalham a criança, né? Então, depende do ambiente, tá adaptado, né? Isso é parte da inclusão, né? Isso isso é acessibilidade, né? Então, quanto mais acessibilidade a gente vai tendo, mais a gente consegue que o autista, né, ou qualquer pessoa com deficiência consiga ter uma vida, digamos, entre aspas, normal e mais se incluir na sociedade, né? Os jogos de futebol, muito legal isso também que você falou, né? As torcidas organizadas estão... Aqui até o Londrina tem agora os tubautistas, né? Porque o tubarão é o símbolo, né, do Londrina, não sei por quê, porque Londrina não tem mar, mas o tubarão é o nosso mascote. E daí agora tem a torcida dos tubautistas, que são os autistas, né? A torcida organizada de autistas do Londrina. E agora o estádio do Londrina tem uma área para os autistas, o estádio do Corinthians também tem uma área para os autistas. Então é um espaço que a gente está construindo agora, né? Legal. A gente está aí para ser visto. Bom, uma coisa interessante. Sim. Pode falar, Arimar. Não, ele me cortou, não quero mais. Pode falar aí, faz aí que eu tô olhando. Então, o número 26. Vânia, boa noite. Priscila, boa noite. Ronaldo Braga, boa noite. Vânia é minha esposa, tá? Vânia Ribeiro. A patroa tá de olho se eu não vou dar bola fora. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Eu notei, com minha leguice, eu notei que tem poucas autistas mulheres. Isso acontece ou é
Falta de observação. Então, eu entendi errado ou a Priscila disse que mamãe atípica, ela é então atípica, é isso? Você conhece ela, né? Ela trabalha com você? Não, que na verdade é uma terminologia que as mães usam, mãe atípica, é a mãe de crianças autistas, entende? É uma terminologia. Mas não, Guga, então, isso é um fato que a gente observa, né? Existia até pouco tempo atrás a proporção de 5:1, 5 meninos para uma menina, por isso que a cor do autismo é azul, né? As mulheres com camiseta azul. Deixa eu até mostrar, de uma campanha do ano passado, se não me engano. Gente, essa câmera não é espelhada, então eu tenho dificuldade. Legal, ótimo. Calma aí, deixa eu... Eu respeito, eu aceito, eu amo. Eu amo. Sim. Legal. Então, mas daí, essa diferença tem diminuído, tá? De 5:1, não sei se agora tá de 4, 3:1. Por quê? Se existe alguma causa genética, não se sabe ainda, mas existe também o confundidor do diagnóstico. Principalmente nos casos leves, às vezes a menina, por ser normalmente mais quieta, mais tímida, isso é um confundidor para o diagnóstico também, mas para os pais irem atrás do diagnóstico, né? Então, existem esses confundidores naturais e deve existir alguma causa orgânica, genética, mas a gente não, eu pelo menos não sei das últimas pesquisas se já foi descoberto alguma coisa, mas existe sim hoje uma prevalência maior. Interessante. Olha só que interessante para amarrar o assunto, que eu já perdi o timing disso, mas foi falado, o Rodney falou que o cinema parece que não tem trailer, tem uma adaptação para quem é autista. Algumas né? sessões. Isso acontece porque normalmente o autista ele tem uma sensibilidade maior. Hipersensibilidade sensorial, né? Problema com barulho. Hiper ou hipo, a gente tem as duas situações, tá? Não sabia, interessante. E aí eu tava vendo aqui que já existe a lei 19.928 de 2019 aqui no Paraná, que ela obriga que toda sessão, todo cinema no Paraná tenha sessões apropriadas e adequadas para autistas, pessoas com síndrome de Down e qualquer outra pessoa que tenha uma sensibilidade, hipersensibilidade sensorial alterada ou não, existe. Nem toda cidade cumpre, tá? Mas Maringá, por exemplo, tem. Eu fui tentar ver. Existe. Eu achei que era boa vontade, olha só como você não por boa vontade tá difícil. Tanto que não é tão boa vontade assim, porque lá em Maringá, pelo que eu tava vendo, no shopping, se eu não me engano, é uma sessão por mês, que deve ser o mínimo que a lei obriga. De verdade mesmo. E o cinema é grande. Mas existe isso, pode conferir na lei que ela existe sim. E olha, quem assinou é o atual governador, cara. E eu falo mal do cara, mas essa aí ele acertou. Mas às vezes ele pode ter assinado, mas de onde surgiu, né, a lei? Provavelmente sim. De mães, né? As mães que lutam, as mães que vão atrás, né? Minha esposa está na luta também. As mães se reúnem aqui em Londrina, por exemplo, batem cartão por ela. A gente fala assim lá na Câmara de Vereadores, quando tem votação de lei, enviam propostas, ficam em cima dos vereadores. Então, a grande luta é das mães. Assim como eu disse lá no começo, que nos Estados Unidos a coisa andou, né, que hoje é referência mundial no diagnóstico e tratamento de autismo, porque pais ficaram em cima, pais financiaram lá os estudos, e aqui a gente tem principalmente mães que fazem a coisa andar, né? Então aqui as mães são assim a locomotiva que faz a coisa andar. Mas legal, não sabia que existia a lei, não. Olha, em geral, o poder público, assim, só para dar um contexto, por que eu estou falando? Porque a minha formação é gestão pública, eu sou tecnólogo em gestão pública, grande coisa. Mas eu só queria dizer da onde que eu tiro essas informações, não vem do além, né? Mas por exemplo... Que isso? Gente, que isso? Vou passar um vídeo. Rapidinho. Legal. Não, achei que tinha entrado por acaso, eu assustei. Foi um erro. Não, por exemplo, tem, por exemplo, o movimento do poder público em muitas cidades. É populismo? Não sei. Por exemplo, não tem a vaga de estacionamento para deficiente? Aquela vaga que tem uma cadeira de roda desenhada para o cadeirante descer, muita cidade o autista pode parar também. Só que aí é regulamentado pelos DITRANs, né? Aí você vai no DITRAN, por exemplo, Paranavaí é assim, você vai lá e fala, olha, eu tenho autismo. E eles vão dizer assim, você me traga um laudo que você é autista, mas que você tem problema de mobilidade. O problema da mobilidade é relativo, nem todo autista tem.
tem um nível de suporte, um nível 2, nível 3. Mas tem autista, por exemplo, criança. Eu tenho, não mais criança, né? Mas era criança na minha família, que tipo, eu colocava ela no carro, ela começava a gritar e ficava esperneando e arrancava o cinto de segurança e ficava doida. Essa pessoa, ela justifica ter uma vaga. Minha opinião, tá? Minha opinião em nada é quase a mesma coisa. Mas assim, justifica você, é verdade, não sou especialista nisso, mas eu acho interessante você dar o suporte sim para essa criança, para ela se livrar o mais rápido possível para o país e voltar o mais rápido possível. Porém, eu já não concordo quando, por exemplo, um autista de suporte, ele consegue caminhar, ele já é gato, velho criado, tem 30 anos, ele vai, volta, trabalha, faz negócio, faz e acontece. Mas só na hora de parar na vaga de estacionamento especial ele vai precisar desse suporte? Será que de fato outra pessoa sem o problema na mobilidade não precisa ou precisa disso? Por isso que eu acho que no caso de Paranavaí, eu acho que a decisão é bem acertada, porque ela sim permite ao autista desde que tenha mobilidade reduzida, o problema para se deslocar. Aí eu acho interessante. E no shopping de Maringá, que eu já fui lá ver, também tem vaga para autista dentro do shopping center. Você pode no shopping existe essa diferenciação, né? Tem a vaga do autista, a vaga da gestante. Sim. Já vi até no shopping que vaga família. Eu não sei o que é, mas achei bem interessante. Vaga família, que legal. Não sabia. Eu mandei para o Leonardo agora um vídeo bem curtinho, 1 minuto. Uma simulação, assim, como é uma ida ao shopping para uma criança autista com hipersensibilidade, a sons, a luz, a cheiro. Olha que interessante a simulação, para ver como coisas que para nós é normal, para ele pode ser um inferno, né? Mas põe som, Leonardo. Põe. Estão ouvindo som? Não. Cara, eu tô ouvindo. Acho que é problema do... Caraca, do aparelho. Do aplicativo. Então a gente faz o efeito sonoro aqui, ó. Fica tudo aumentado. Né? Faz barulho, tudo. Eu tô ouvindo. Eu conheço esse vídeo, mas assim, só explicando para quem está assistindo, é muito ruído, né? Para essa criança que tem hiperreatividade, hipersensibilidade, tudo assim é muito incômodo, né? É insuportável. É como se o ruído fosse 10, 20 vezes mais alto. Praça de alimentação, liquidificador ligado, carro de som na rua, escapamento de moto, vontade de matar, rojão, fogo de artifício. Fogos de artifício, né? Isso judia. Isso é o terror da maioria das crianças autistas. Sim. Atende aí. Não, é spam. Só digitar quem quiser ver, coloca autismo, shopping, vai cair nesse vídeo. É muito interessante. E realmente, né? Essa questão dos fogos de artifício, aqui em Londrina tem uma lei que proíbe os fogos com barulho, mas foi cumprida nos 2 primeiros anos, agora. Também tem. Também tem. Mas enquanto ir lá pegar os fogos de artifício que está sendo vendido, todo mundo sabe, ou escapamento, passar nas oficinas e também não sei se resolve, porque... Não resolve, eles vão comprar na cidade do lado. É tudo na internet. Vai dar na mesma. Sim. Pode falar. Não, só ia fazer um comentário rápido da hiperreatividade e da hiporreatividade também, né? É uma coisa curiosa. Tem autistas que têm hiporreatividade, por exemplo, a dor. Tem autistas que têm o limiar de dor elevado, né? Que se machucam e não sentem a dor, ou sentem a dor, mas tem uma tolerância muito maior, né? Então, às vezes, o autista se machuca, às vezes chega a ter uma fratura, sentem a dor, estão com dor, mas não tem uma reação à altura, né? Uma reação proporcional, né? Então, alguns eles têm uma hiporreatividade à dor, por exemplo, e alguns têm uma hiperreatividade a barulho, a luz, a excesso de informação, né? E cheiro também, né? A cheiro. E essa hiperreatividade pode levar a uma crise também, tanto quanto qualquer outro fator. Como que é a crise do autismo? Existem vários tipos, né? Mas existem 2 principais. Existe o que a gente chama de meltdown e a shutdown, né? A meltdown, que em inglês é algo como derreter, é a crise que a gente enxerga como se fosse a crise de birra mesmo, né? Ela é muito semelhante a uma crise de birra, tem gente que até
Usa esse termo, que é onde a pessoa, né, ou a criança se descompensa mesmo. Ela perde o controle porque ela não sabe como reagir àquela situação, então ela vai espernear, gritar, se sacudir, e é essa a reação que ela tem. O que fazer numa situação dessa? O ideal seria prevenir, né? Bater? Então, Bater resolve? Não resolve. Existem métodos dentro da psicologia, né? Principalmente da análise do comportamento aplicada, né? Que é uma ciência que surgiu na psicologia, hoje perpassa outras áreas, mas dentro dessa ciência existem métodos na psicologia para prevenir e, uma vez que aconteça a crise, para você lidar com essa crise, né? Mas a prevenção é melhor. Quando essa crise dá sinais de que vai acontecer, né? Uma pessoa que é treinada para isso, né? Seja um pai, um professor, um psicólogo, um assistente terapêutico, né? Que tem essa percepção, ele vai saber intervir antes dela acontecer. E acontecendo a crise, também tem métodos para o que você vai fazer. Eu recebi e essa crise do meltdown. E existe a crise do shutdown, que é um pouco mais discreta, que a pessoa desliga, né? A pessoa, às vezes, ela está, por exemplo, num ambiente hostil, hiperreativo, aquele monte de informação, ela como se ela desligasse. Ela fica... Tipo catatônica. Ela fica como se fosse uma crise de catatonia. Uma coisa assim que eu recebi já, assim, essa pergunta chegou por pendrive aqui para mim. Pendrive. Eu queria saber o seguinte aqui, o amigo meu trouxe agora aqui, trouxe o pendrive, assim, aqui ele está perguntando assim, o autismo ele parece uma doença de rico, muito se fala e parece uma coisa muito chique, até glamourizada. Dá para descobrir no SUS? Onde é que faz para diagnosticar no SUS que o cara é autista? Olha, infelizmente, por que o autismo é glamourizado, é uma doença de rico? Porque, assim, infelizmente, né, eu já chego nessa parte, mas infelizmente tudo no autismo é muito caro. Profissionais, né, são pouco acessíveis. Assim, eu tenho plano de saúde, mas eu não achei um médico que fosse dentro do meu plano que conseguisse ter meu diagnóstico. Eu mesmo tendo plano, tive que ir a um médico particular que tivesse know-how para autismo adulto. Então, mesmo em planos de saúde, já é complicado você encontrar profissionais que tenham capacidade para diagnosticar e tratar autismo, né? É tudo muito caro, mas por quê? Porque para esse profissional se capacitar já é caro, né? Para um terapeuta, para um psicólogo, um terapeuta ocupacional, para ele se capacitar é muito caro. Então, o serviço que ele presta, que é um serviço extremamente especializado, né, é muito caro. Normalmente, os planos de saúde já não oferecem isso. Então, normalmente, quem tem muito dinheiro ou quem judicializa. Então, assim, o clínico geral não vai te dar um diagnóstico. Não, é praticamente impossível, a não ser que ele tenha muita experiência, ele pode ter estudado e tudo mais, mas é muito difícil. Normalmente são neurologistas ou um psiquiatra que tenha ou especialização nessa área ou tenha bastante curso e experiência clínica nessa área. Né? É isso. Eu ia perguntar isso, quem que diagnostica geralmente? É o psiquiatra? Psiquiatra e neurologista são os que estão mais... Normalmente é neurologista, né? Na infância a gente vê o neuropediatra. Na idade adulta, neurologista ou psiquiatra. E dentro do SUS a gente tem, daí dependendo da cidade, a gente tem mais ou menos acesso a especialistas, né? Por exemplo, aqui em Londrina a gente tem centros de referência que a gente tem neuropediatra, existe fila, existe no SUS, mas os pacientes eles acabam com uma certa dificuldade do SUS, mas eles têm acesso aos neuropediatras que eles têm esse diagnóstico. Né? Então, existe o acesso. Mas essa questão da doença de rico, doença na palavra, mas eu entendi a pergunta. É muito por isso, porque o tratamento é muito caro e normalmente é pouco acessível, né? Para quem já tem plano de saúde, normalmente já é de difícil acesso. Então, para quem está no SUS, costuma ser... Então, o diagnóstico, ele é muito, justamente...
o diagnóstico já é dificultoso. E o tratamento acaba sendo mais dificultoso ainda. Henrique, você já pegou algum caso assim? Já na sua... Não, tem alguns aqui na cidade, mas não foi. Mas já chega com diagnóstico, né? Ah, Mas tá. se eu suspeitasse de algum, eu ia mandar para o neuropediatra também. Não ia ficar arriscando esse tipo de diagnóstico. Complexo, né? Encaminha para o neuropediatra. Tem algumas ferramentas de rastreio, né? Tem o... Esqueci o NChat. Eu não lembro agora, mas tem algumas ferramentas de rastreio que normalmente o pediatra aplica. Ô, Rodney, e tem alguns sintomas assim mais significativos dentre... por exemplo, eu peguei aquele material que você mandou lá no YouTube, e aí eu descrevi, né, os 24 características ali principais. E delas, assim, tem umas mais frequentes, menos frequentes, que daí, assim, a pessoa pode meio que suspeitar e partir para procurar um profissional adequado para fazer esse diagnóstico. Olha, no autismo adulto é bem complicado. Primeiro, pela diversidade, né, de como esses sintomas podem se apresentar, né? Segundo, porque ao longo da vida a pessoa pode modificar essas características e ela vai se adaptando, afinal ela precisa sobreviver. Então ela vai ela vai ocultando, né, essas características às vezes por vergonha ou por necessidade de se inserir num contexto social, ou ela vai criando ferramentas que não lhe são naturais para conseguir interagir, para conseguir se comunicar. Então isso acaba ficando meio velado. Mas quais são assim as características que eu diria que seriam sinais de alerta para o autismo adulto? Mais comum. Resgatar lá na infância, né? Então pensar lá na infância. Se teve dificuldades na escola do tipo dificuldades de interação social mesmo, de fazer amigos, dificuldade namorar, isso é bem complicado, porque o autista, qual que é a dificuldade que ele tem? Normalmente ele tem dificuldade. O autista, normalmente, ele é muito literal. Literal, assim, no sentido literal da palavra, né? Mas, assim, no sentido do português da palavra. A metáfora e a sarcasmo é difícil. Tem muita dificuldade. Ele tem muita dificuldade com metáfora, com sarcasmo, com duplo sentido. Então, o flerte é muito difícil, né? Às vezes, a pessoa, né? O parceiro, ou a pessoa interessada flerta, e a autista não entende. Não entende aquilo que está por trás das palavras. Então, o namoro, assim, a conquista se dá totalmente por flerte, né? Pelo que não é dito, né? Então, por isso que, às vezes, para o autista é muito difícil conseguir um relacionamento, ou ficar com alguém, ou mesmo ter sabe, todo esse jogo da conquista, né? Então, a dificuldade para conseguir namoro é muito difícil, essa questão do sarcasmo, não entender piada de duplo sentido, essas questões assim, né? Pode falar. Desculpa, perdão. Pode falar? Manda. Tá. Você estava falando de não entender, de ser muito literal. Eu conheço um caso realmente próximo, vocês nem imaginam quanto. Sério, essa pessoa chegou no médico e falou assim, até então ela não sabia que ela era autista. Parece que a pessoa desconfiou que esse cara era autista porque ele falou assim, mas doutor, eu não entendo o que as pessoas falam, aqueles idiotas lá no serviço, eles estão brigando por causa de política e estão falando lá que aquele monte de imbecil estão cantando indo pro pneu. Não tá cantando pro pneu, eles estão em volta do pneu cantando hino nacional, mas não é pro pneu, pelo amor de Deus, será que eu tô ficando maluco? Entendi. Então. Aí virou uma chavinha, o cara falou assim, como é que é? Pera aí. E aí o cara foi começando a puxar o fio da meada. Uhum. E Leonardo, isso, parece que tem gente caindo e não tá conseguindo voltar. Minha esposa avisou. Faz algum sentido isso ou não? Deixa eu ver aqui como é que Dá uma espiadinha no Facebook como é que tá. O meu tá com 5.867 pessoas estão ao vivo agora. Tá ativo, Rodney. Pode ser uma questão de conexão. Deixa eu ver aqui de novo. Cala a boca, Rodney, tá Caiu ativo. bastante mesmo. Tá ativo e tá
Caiu bastante, caiu umas 5.600 aqui. Pessoal, o Léo, além de farmacêutico, ele é hacker, tá? Então. Quem? Professor Ah, Gonçalves, cara. Ô, Roger, vamos abrir um parênteses aqui fora. Você também trabalha com programação, que você... Eu vejo que às vezes Não. você publica bastante coisa relacionada a desenvolvimento de software. E tal. Não, eu sou um leigo Você é entusiasta. curioso, né? E eu sabia bem pouquinho de programação, eu estudei um pouquinho quando eu era adolescente, depois fiz um ano de ciência da computação antes de legal. entrar em farmácia, mas não era a minha praia, não. Uhum. Mas daí eu entendo alguma coisinha, por isso que eu mando um outro meme. Suficiente para entender as piadas, os memes. Os memes. Né? E outra coisa que eu queria colocar, que você tinha me perguntado, de uma característica importante, hiperfoco. Uhum. Hiperfoco é uma coisa que normalmente não passa, né? Que a pessoa, normalmente ela gosta de alguma coisa e ela continua, né? Aquilo lá continua. Ô, Rodney, e o hiperfoco, ele esgota? Por exemplo, você vai lá, você tem um hiperfoco, você gosta e vai, fica naquele, pá. Chega um momento ali que você meio que cansa dele e parte para outro. Pode acontecer. Por exemplo, o Henrique, ele toca piano, ele toca muito bem, diga-se de passagem, ele é bem focado. Só que assim, eu não diria que isso é o hiper... Não sei se poderia falar que é o hiperfoco dele, por exemplo. Eu tenho um meu, por exemplo, que eu acho que é software, programar. E só que assim, às vezes eu canso, vou para outra coisa, aí eu tenho uma espécie de moda, sabe? Uma coisa da época, do momento ali. Eu foco profundamente naquilo até... Então, o hiperfoco, na verdade, eu vou para outra e assim vai. A gente chama de hiperfoco quando ele é um interesse restrito e repetitivo. Então, às vezes, a pessoa tem um foco em alguma coisa, gosta muito de alguma coisa, mas aquilo não é limitante, né? Então, o hiperfoco, na verdade, é quando ele é um interesse restrito e repetitivo. A pessoa só faz aquilo ou só faz aquela, não precisa ser uma coisa, ela pode ser uma coleção de coisas. Mas sim, ele pode mudar, viu? Ele pode mudar ao longo da vida. Normalmente, a pessoa fica meses ou anos naquilo, mas aí passa uma fase da vida, ela não quer mais saber daquilo, né? Colecionar pedra. Eu colecionava pedra quando era moleque. Sim, igual quando eu era criança, eu colecionava... Oi? Quando eu era criança, eu colecionava ponta de lápis. Eu estava na escola, eu tinha um tubinho de remédio, ó, ironia do destino. E daí eu ia colecionando, ia quebrando minhas pontas de lápis, eu guardava lá dentro. E na sala de aula as pessoas guardavam para mim também, sabiam que eu colecionava. Foi acho que meu primeiro hiperfoco, guardar. Ó, aqui o Omar fez uma pergunta que acho que até a gente respondeu já anteriormente. Que tipo de apoio o SUS dá às crianças com diagnóstico? Daí isso é bem variado no país, né? O que eu sei dizer da minha região aqui é que as crianças são encaminhadas para o neuropediatra. Né? CAPS? Não, aqui CAPS é mais voltado à psiquiatria, né? Se a criança tem alguma neurocomorbidade psiquiátrica, aí talvez sim. Mas aqui o serviço de referência mais assim seria o Sismepar e o HC. Eu não sei se alguém ouviu falar que em Paranavaí estava sendo construído um centro de atendimento ao autista. Só que eu não vi ele funcionando em Paranavaí, para falar a verdade, eu estou por fora disso. Para tentar responder a pergunta dela. Se tivesse em Paranavaí, era para ter um centro. Não sei a que pé anda. É importante dar uma olhadinha, dar uma olhada no Google, no Facebook, e ver se ele está funcionando. Se já está tendo atendimento para as crianças de Paranavaí, tá? Porque eu sei que ia sair alguma coisa assim. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? A gente estava falando de algumas características do autismo, né? Dificuldade de interação social e comunicação. Dependente de rotinas, comportamentos repetitivos e restritivos. Barulhos altos, cores e cheiros que incomodam. Foco nos pequenos detalhes. Não entendem sarcasmo. Dificuldade de olhar nos olhos dos outros. Tendência à ansiedade ou depressão. Não atende quando são chamados pelo nome. Não tem filtro quando está conversando e tal. Dificuldade de aprendizagem. Hiperfoco. Não sabe flertar ou seduzir. Dificuldade em abraçar. Não tem amor próprio. São diretos ao ponto. Não fica fazendo rodeios na conversa. Dificuldade em identificar sensações corporais como fome, frio, etc.
podem ser sensíveis a texturas de alimentos, se incomodam com etiquetas ou texturas de roupas, dificuldades para dormir, dificuldades com coordenação motora, dificuldade de contar uma história ou expressar o que quer, teoria da mente, que daí é a dificuldade de se colocar no lugar do outro, e problemas de relacionamento, não gosta de algo que uma pessoa está usando e passa a meio que odiar a pessoa. O Rodney, a Guilmar ainda ela já emendou uma questão, né? Se restrito no SUS o apoio, o tratamento, o diagnóstico, qual seria a solução? As APAES atendem? Acredito que sim, né? É uma questão de saúde pública? Sim. É sim. Não, com certeza. O que a gente precisa mesmo é desenvolver uma política de saúde, né? A partir do quê? Acredito que o melhor caminho para fazer uma política de saúde consolidada seria através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. O que são isso, né? Falar um pouquinho sobre controle social do SUS. Toda a população, a sociedade civil organizada e os trabalhadores de saúde, toda a população pode participar da gestão do SUS, né? Então, existem os conselhos, né, onde participam essas pessoas que eu falei, tanto a população como trabalhadores de saúde, gestores e tudo mais, que fazem comissões para decidir como que o SUS vai ser tocado, e a cada 4 anos existem as conferências, onde se reúnem, né, a sociedade organizada, através de associações de moradores, através de... enfim, a sociedade monta grupos que a representam e vão para essas conferências. Daí os trabalhadores de saúde vão também, através de vão sindicatos, vão as instituições e vão os gestores também. E lá daí são discutidas propostas, são levadas as propostas, e daí as propostas são discutidas, votadas e levadas, né, adiante. E daí as propostas que são aprovadas no conselho, na conferência, elas vão entrar na política de saúde, né? Elas vão entrar no plano de saúde. Então, acredito que essa seja a melhor forma da gente construir uma política, né? A gente levar isso para que isso seja construído através de plano municipal de saúde, plano estadual de saúde, para que isso entre definitivamente dentro da política de saúde do SUS. Claro, isso leva tempo, isso infelizmente leva tempo, não é a curto prazo que a gente resolve esse problema. O Rodney, a gente está aí com um tempo já meio estourado. Vocês têm alguma coisa mais a dizer? Alguma pergunta mais? Alguém aí? Está a fim de fazer mais alguma colocação? Eu só queria fazer uma pergunta de ordem pessoal, não sei se o Rodney pode responder. Claro. Com que idade que você foi diagnosticado? Uhum. E qual o que mudou assim para você depois disso, depois de você ter tido esse diagnóstico? Se teve alguma mudança no seu jeito de lidar com as outras pessoas, se as outras pessoas mudaram, passaram a compreender alguma coisa a mais, não sei se você poderia falar alguma coisa em relação a isso. Joia, perfeito. Contar então rapidinho a historinha de como tudo foi, né? Primeiro o diagnóstico do meu filho. Desde muito pequeno a gente teve a desconfiança de que ele talvez pudesse ser autista, tá? O primeiro sinal que, assim, não é determinante e também não é exclusivo, tá? Mas mamães que têm crianças pequenas, observem se o filho olha nos olhos enquanto ele mama no peito. E o nosso filho não olhava, né? O Heitor, ele não olhava nos olhos. Esse é o primeiro sinal de alerta, tá? Não é para assustar, pode não ser autismo, tá? Mas, assim, é o primeiro sinal de alerta que a gente tem que ficar de olho. Ele não olhava. E depois a gente começou a observar que a maneira de brincar dele era diferente, né? E daí depois os marcos do desenvolvimento dele sempre um pouco atrasado. Ele demorou para andar, demorou para sentar, demorou para andar, ele não engatinhou, né? E então a gente começou a investigar, e quando esses marcos do desenvolvimento passaram
do que seria considerado, entre aspas, normal, né, dentro dos desvios padrão esperados. Daí a gente foi em neuropediatra e a gente conseguiu o diagnóstico dele, até que rápido, porque ele é um autista clássico, né, ele apresenta a maioria das características. E isso, o diagnóstico final, a gente teve ele com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Aí, como eu disse, eu não conhecia nada sobre autismo, bora estudar, né? Eu e minha esposa, a gente começou a estudar, ler, buscar informação, sempre buscar informação de qualidade, tá? Então, porque, igual eu falei, terra do charlatanismo, né? Então, buscar ter muito cuidado onde a gente procura essa informação. E daí a gente começou a estudar, ver quais eram as características do autismo, né? Como se fechava o diagnóstico, o que o autista tem, e eu comecei a perceber, poxa, me identifico muito com isso. Muito do que eu tive, muito disso aí tem a ver comigo, né? E isso hoje eu tenho 38 anos, na época, então eu tinha uns 34, 35 anos. Aí eu comecei a pensar, será que eu sou? E aí eu assisti aquele vídeo que eu mandei pro Léo, né? Que são, acho que as 15 características do autista adulto. E um vídeo assim, que é um vídeo leigo, né, feito por pais de autistas, só que um vídeo que ajuda a direcionar. Daí eu me enquadrava muito. E daí, principalmente no quê? Deixa eu abrir minha colinha novamente aqui. Sempre tive dificuldade de interação social, né? Sempre fui muito sistemático, muito assim, fissurado em rotina, né? Tudo que eu ia fazer tinha que ser na ordem correta, eu nunca podia. Se eu tinha uma tarefa para executar do 1 ao 10, eu tinha que fazer do 1 ao 10, eu nunca podia mudar a ordem das coisas. Hiperreatividade, barulho sempre me incomodou, né? A música eu sempre tinha que escutar num determinado volume, né? Conversa no trabalho me incomoda demais. Se tem um pessoal do trabalho, vai saber que eu sou muito chato no trabalho, eu não gosto de conversa, né? Às vezes o pessoal está conversando num volume até que moderado, eu peço para parar de conversar porque atrapalha minha concentração, né? Hiperfoco, tinha meus hiperfocos, né? Eu tenho dificuldade de me expressar. Aqui parece que não. Nossa, tem gente que fala, você fala super bem na live, mas eu tenho um roteiro muito bem estabelecido, a gente combinou. Até ontem a gente fez uma prévia, né? E eu me embananei todo. Daí até falei pro Léo, nossa, Léo, eu não sabia que a gente ia conversar um pouquinho. Daí, a Lilian ali falando, ô Lilian, você vai fazer um bolo para mim amanhã, hein? A Lilian trabalhou comigo, ela faz bolo. Não, ela não trabalhou fazendo bolo, tá? Mas ela faz um bolo. Enfim. E daí, enfim, várias coisas que foram começando a pensar. Aí eu procurei, então, conversando com pais de autistas e mães de autistas, fui vendo que tinha muitos casos de adultos que descobriram depois as crianças. E daí eu fui atrás de um médico com essas pessoas, perguntei, quem que é o médico? Quem que é um médico bom que trabalha com isso? E aí encontrei, então, uma psiquiatra aqui em Londrina, a Juliana Brum, e ela, daí com 2 consultas, ela fechou meu diagnóstico de autista nível 1. E isso que facilita o diagnóstico, todas essas características que eu tenho hoje, junto com as características da infância, e a questão de eu ter um filho autista, né? Porque a característica genética é muito forte. Eu tenho um tio que já é falecido, mas pensando, tive pouco contato com ele, mas pelo contato que eu tive, lembrando das características dele, eu tenho uma grande suspeita, quase certeza de que ele era autista também. Resumidamente, foi essa a minha história. O que mudou, né? Você perguntou também o que mudou. Primeiro, me entender por que eu sou assim, porque o autista, ele não entende que ele é autista, ele não entende porque o autista, ele vê o mundo diferente, né? O autista vive no mundinho dele. Não, o autista vive no mesmo mundo, mas ele entende o mundo de forma diferente. Só que ele não sabe disso. Porque a única forma que a pessoa tem para ver o mundo é através dos sentidos dela. Eu só vejo o mundo com esses olhos. Então, eu não sabia que a minha percepção de mundo era diferente. Isso levava ao quê? Isso leva a atritos, a conflitos. Brigava muito com a minha esposa, né? E isso levou o diagnóstico a eu me entender melhor e a minha esposa me entender melhor também. Iremar, pode falar. Perfeito. De atrito, por exemplo, eu conheço gente que tinha atrito no serviço até na hora de chegar e dar bom dia para os colegas. Se você é um lazarento
e chega no teu serviço, não dá bom dia pro amiguinho que trabalha do teu lado, fica ligeiro, pode ser um problema desse aí, porque o cara falava assim, bom dia, o cara, bom dia por quê? É verdade, porque o cara às vezes é tão literal que ele não entende que o bom dia é um cumprimento, é uma saudação, e simplesmente ele não quer Para dar. literal, isso é um problema de comunicação. Isso Muitas é um vezes- problema de comunicação. Ou de fato, ele até entendeu o que é o bom dia, mas ele não quer dar o bom dia, e vou dizer por quê. Eu não quero lhe desejar bom dia, só fala um oi pra mim, tá bom demais. Eu vejo a sua cara de segunda a sexta-feira. Eu tô louco pra chegar o sábado pra não ter que te encarar todo dia. Então não é bom dia. E outra, se eu te falar bom dia, você vai virar aqui pra minha cara, 8 horas, 8 e 1 você vai estar reclamando que droga, eu queria estar em casa. Então é bom dia onde? Fala só oi, cala a boca, fica cada um no seu lugar. É mais ou menos por aí, né? Os atritos de serviço, não é? E você entende que isso também é uma dificuldade de comunicação? Sim. Às vezes ele tem uma oratória perfeita, às vezes ele fala perfeitamente, às vezes ele não tem dificuldade nenhuma de fala, de escrita, de escutar, mas ele tem essa dificuldade. Isso é uma dificuldade de comunicação, isso é uma dificuldade de interação social. Eu Pensa também... que um monte de prejuízos ele vai ter com isso. Pensa que Sim. dificuldades que ele vai ter em construir uma carreira, em conseguir uma bolsa de mestrado, em conseguir uma vaga de emprego, né? Eu vi aqui, não vou nem falar onde que eu vi, que vocês vão achar que é brincadeira. Onde que eu vi isso aí? Tem um caso aqui do cara que, além disso, ele... Tá, vou falar. Não vou falar, não. Mas, enfim. O cara, por exemplo, ele atendia ao público, o balcão, e a pessoa perguntava uma informação, ele descarregava 50 informações e o cara não tava nem aí para as outras 49 informações, ele só queria uma. Não, mas Eu olha sei só, quem que é esse cara, Neymar. Pois é. Aí o cara falava assim, olha, você queria isso, mas você também pode fazer isso, e vai ser melhor por causa daquilo outro, e o cara às vezes faz a expressão que ele não tá nem aí. E você às vezes não raciocina e não sabe que a pessoa não tá, ela tá cagando o que você tá falando. Só que às vezes você não pesca. E eu já escutei isso, eu conheço gente que já fez isso, né? E acontece com o autismo, né, cara? Então, se você é esse babaca, fica ligado. Talvez seja você. Então, mas não é ser grosso e estúpido, cascar grossa. Às vezes você é só um sem noção. Se todo mundo fala que você é um sem noção, você pode ser autista. Pode ser ou pode não ser, né? Pode ser só um mal educado também. Não vamos colocar tudo na conta do autismo, né? Porque daí já começa aquela coisa, né? Aquelas frases que também que a gente odeia, do tipo, todo mundo é um pouco autista. Ou chega, eu acho que eu sou um pouco autista. Não, ou você é ou você não é. A gente tem critérios diagnósticos para isso. Ou a pessoa é ou não é. Pode ter dúvida no diagnóstico? Pode. Mas ou é ou não é autista, né? Então, daí já entra naquela de colocar tudo na conta do autismo, que daí também não dá muito certo. Mas pode ser um problema de comunicação. Ô, Rodney, sabe, quando eu entrei assim, em contato com esse universo de informação sobre o autismo, até então, até uma vergonha falar isso, a gente é farmacêutico e eu não tinha detalhamento sobre isso. Eu também não. Eu fui ver agora, recente, na tua live, depois e tal. Eu vendo aquelas características que você colocou lá, eu acho que o que mais pega no meu caso, assim, de eu falar que se eu tenho ou não tenho, lógico, eu vou procurar um especialista para diagnosticar. Tudo que a gente falou até aqui, até esse momento, também ninguém que está assistindo aqui tem que levar e entender que a gente está fazendo diagnóstico. Ninguém está fazendo diagnóstico nenhum aqui, tá? Mas tudo que eu falei de características, eu acho que o fator principal que eu me enquadrei nelas, uma boa parte delas, é o sofrimento. Não é só o fato assim de, eu tenho hiperfoco, mas eu tenho hiperfoco com sofrimento. Eu tenho não entender sarcasmo com sofrimento. Eu tenho dificuldade de interação social, de olhar no olho, e aí é pesado para mim manter, eu tenho que tirar o olhar, e sabe, e é uma coisa assim, não é legal, não é uma coisa que, tipo, não, é uma frescura. Não é uma frescura, é uma coisa que incomoda, que tem um peso ali, uma aura negativa, sabe? Ansiedade, depressão, decorrente aí das consequências de ser assim, sabe? E aí cai numa situação que eu estava querendo comentar também, do sucesso da terapia, que você comentou mais ou menos no meio da live. Sucesso da terapia, né? Que pode, por exemplo, levar uma pessoa de grau 2 para 1, 3 para 2 e por aí vai, né? Tem todas as possibilidades aí, né? De espectro também de sucessos em terapia, né? E o que eu percebi, assim, que hoje, por exemplo, né? Se eu for procurar uma ajuda e diagnosticar, provavelmente eu acredito que seja
nível 1, né? Por conta da minha necessidade de suporte. Mas, assim, eu percebi que eu desenvolvi muita coisa no decorrer da minha vida para poder superar as dificuldades que eu tinha das características de autismo mesmo. Então, assim, eu tinha aquilo e eu tinha que desenvolver, de alguma maneira ou de outra eu tinha que. Eu não tive a terapia, eu não fui num psicólogo, eu não fui num especialista, fazer todo... Eu não conheço o que se faz. Causa muito sofrimento, né? E para mim, eu tive que fazer isso aí na raça, na cara e coragem ali, e aprender apanhando, sabe, se ferrando. Eu lembro, assim, principalmente assim, com relação a flerte, a relacionamento, sabe? Quando eu tinha... Pra você ter uma ideia, né? Qual que é a média de uma pessoa, assim, apresentar um primeiro beijo, né? Sei lá, 14, 15, 16 anos. Eu fui dar o meu primeiro beijo quase com 18, 17 anos. Tinha uma menina lá que aparentemente gostava de mim e eu não sabia se ela gostava ou não. Eu não tinha essa detecção. E assim, aí ela foi atrás e dava sinais e tudo mais. E eu nunca peguei isso, nunca percebi. E aí, assim, com o passar do tempo, quando eu tinha interesse na pessoa, daí eu tinha que desenvolver alguma maneira eu tinha que ter uma estratégia racionalizando. Não era espontâneo. É que é justamente o que acontece, né? Merda, hein, Léo? Então, e considerando tudo isso, tudo isso e possivelmente um autista de nível 1, né? Então a gente pensa, muita gente fala, autista nível 1 é levinho. Autista nível 1 não tem problema, autista nível 1 não sofre. E muito pelo contrário, o autista nível 1 ele tem uma série de sofrimentos, de problemas que precisam de tratamento, de acompanhamento, né? E realmente, essa é outra questão que você coloca. O autista que ele não é diagnosticado na infância, ele vai criando... Porque o ser humano, ele é adaptável, né? Então, ele vai criando mecanismos e formas de se adaptando para sobreviver. Só que essa adaptação sem acompanhamento, ela é acompanhada de sofrimento, né? Sofrimento e de depressão, de ansiedade, como o Henrique disse, às vezes até de suicídio, né? Muitas vezes porque é muito complicado. Sim. Bom, gente, é isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não quero comer jantar. Só agradecer aí o Rodney por se disponibilizar aí a passar esse conhecimento todo aí pra gente, que eu, como leigo, aprendi muito hoje. Acho que foi na minha vida toda a melhor aula sobre autismo que eu já tive. Então, valeu aí, Rodney, obrigado. Obrigado, Rodney. Obrigado, eu que agradeço o convite. E tamo aí, vamos ver se o canal decola de novo. Vou estar acompanhando vocês sempre agora. Sim. Eu que agradeço, viu? Obrigadão para todo mundo que acompanhou, para quem está aí até agora, e um grande abraço aí. Valeu. Abraço a todo mundo que estava presente aí. Um beijo para minha esposa, Vânia, que me acompanhou, tem me aguentado todo esse tempo, esses 18 anos que a gente está junto. Legal. E que não é fácil me aguentar, não. E um abraço pro Heitor, né? Ele gosta de abraço. O Heitor. Ele gosta, então. É uma característica inversa do autismo, né? Pois é, então. Muitos autistas não gostam de contato físico, de abraço. Não, meu filho, ele ama um abraço. Para ver como existe essa diversidade entre os autistas, né? Meu filho, ele adora abraço, adora contato físico. E boa parte das crianças autistas não gosta, né? Isso aí. Interessante. É isso. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. We're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3. Just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. No!